Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Pada Krishna Bhuta Simati Ritananda Goswami Namine. Namaste Guru Saipan Namaste Prabhupada Pramodaya Dustasida. Ok. Então, estamos finalizando a leitura do 11º canto, 12º capítulo. E a gente está fazendo aqui os versos 22 e 23, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E aqui esse verso vai dar uma resumida interessante na análise do que é a vida, o corpo material. No último verso, Krishna comparou o corpo material a uma árvore, explicando como essa árvore, recebe a entidade viva. O corpo recebe a alma eterna no seu processo de reencarnação. Então vamos ver se a gente consegue ler isso tudo junto. Aquele primeiro é um D, tá? Em vez de ave é um D. Dve. Senão o pessoal já começa errado, aí vai ficar confuso. Esse é um D. Não. DVE. Esse é um D. Letra D, de dado. Isso, obrigado. Então vamos ler comigo. Dve asya bije shatamulas trinalam. Panchaskanda pancharasa prasuti. Dasheka shako dvisuparna nidhas. Trivalkalo dvifalorkam pravishtaham. Adanti chekam phalamasya gridram. Gramicharaikam aranyavasam. Hamsayaikam bahurupamijem. Maya mayam veda saveda vedam. Dveasya bije shatamulas trinalam. Panchaskanda pancharasa prasutim. Dasheka shako dvisuparna nidhas. Trivalkalo dvifalorikam pravishtam. Adanti chekam phalamasya gridram. Gramicharaikam aranyavasam. Hamsayaikam bahurupamijem. Maya mayam veda saveda vedam. Legal, né? Dveasya bije shatamulas trinalam. Panchaskanda pancharasa prasuti.
Das Saiko Sako de Suparnanidas, Trivalkalo Dvifalorikam Pravistam, Adanti Chekam Falamasya Gridram, Gramecharaikam Aranyavasam, Hamsayaikam Bahurupamijim, Mayamayam Veda Saveda Vedam. Não é bonito? Duas. Asya, desta árvore. Bije, sementes. Shata, centenas. Mulaham, de raízes. Três. Nalaham, troncos inferiores. Pancham, 5. Skandaham, troncos superiores. Pancham, 5. Rasam, seivas. Prasuti, produzindo. Dasha, 10. Obrigado. Ekam, mais um. Shakaham, galhos. Dvi, 2. Suparnam, de pássaros. Nidaham, um ninho. 3. Valkalam, tipos de casca. Dvi, 2. Falaham, frutos. Arkam, o sol. Pravistam, estendendo-se para. Adhanti, comem ou desfrutam. Comem ou desfrutam. Cham, também. Ekam, falam, fruto. Asyam, desta árvore. Gridraham, aqueles que cobiçam o gozo material. Grame, na vida familiar. Charaham, vivendo. Ekam, outro. Aranyam, na floresta. Vasam, aqueles que vivem. Hamsa, homens como cisnes, pessoas santas. Yaham, alguém que. Ekam, uma só a super-alma. Bahurupam, aparecendo em muitas formas. Ijae, pela ajuda daqueles que são adoráveis, os mestres espirituais. Maya Mayam, produzida pela potência do Senhor Supremo. Veda, conhece. Saha, tal pessoa. Veda, conhece. Vedam, o verdadeiro significado da literatura védica.
Ok, repita comigo agora. Essa árvore da existência material. Esta árvore da existência material Tem duas sementes. tem duas sementes, Centenas de raízes. Três troncos inferiores. E 5 troncos superiores. Produz 5 sabores. E tem 11 galhos. E um ninho. Feito por 2 pássaros. A árvore é coberta por 3 tipos de casca. Há 2 frutos. E se estende até o sol. Aqueles que cobiçam o desfrute material e se dedicam à vida familiar gozam um dos frutos da árvore. E homens como cisnes, na ordem de vida renunciada, gozam o outro fruto. Aquele que, com a ajuda dos mestres espirituais autênticos, pode compreender esta árvore como uma manifestação da potência da verdade suprema única que aparece em muitas formas, realmente conhece o significado da literatura védica. Então vou repetir sozinho. Essa árvore da existência material tem 2 sementes, centenas de raízes, 3 troncos inferiores e 5 troncos superiores. Produz 5 sabores e tem 11 galhos e um ninho feito por 2 pássaros. Então essa parte vocês entenderam, né? Todo mundo captou. Dá para explicar, né? A árvore é coberta por 3 tipos de casca, dá 2 frutos e se estende até o sol. Aqueles que cobiçam o desfrute material e se dedicam à vida familiar gozam um dos frutos da árvore. E homens como cisnes, na ordem de vida renunciada, gozam o outro fruto. Aquele que, com a ajuda dos mestres espirituais autênticos, pode compreender esta árvore como uma manifestação da potência da verdade suprema única, que aparece em muitas formas, realmente conhece o significado da literatura védica. Bom, então vocês já entenderam tudo, né? Não preciso explicar nada, né? Krishna está falando aqui, né? Vocês têm essa árvore no canteiro? Quem tem? Não. Ninguém tem. 3 troncos. Bom, então assim, né? Claro, Krishna gosta, Krishna é poeta, então ele gosta de falar assim, volta e meia você vai ter esse tipo de verso assim, bem legal, assim, um pouco místico, né? Fazendo essa comparação, aí começa a viajar, né? A árvore, então tem tronco, aí o ninho, os passos, e o fruto, e a casca, e a raiz. Então, isso acontece volta e meia. E depois que a gente entende, é legal porque cria, né, uma forma interessante de gravar essa informação, uma técnica de gravar informações múltiplas assim, né? Isso até hoje é usado, né? Você cria uma imagem e aí você vai recheando a imagem com informações e você consegue guardar um monte de informação numa imagem. Não sei se alguém já estudou aqui técnica de memória, mas isso é uma técnica usada até hoje pelos especialistas. Então vamos destrinchar isso. Obviamente que Krishna não explica exatamente o que é, mas os mestres espirituais eles vão passar para a gente aqui a cola. Então vamos lá.
Significado: as duas sementes desta árvore são as atividades pecaminosas e as atividades piedosas. Então a gente já entendeu as duas sementes. Por quê? Porque essas duas sementes geram reações diferentes. E as centenas de raízes são os inumeráveis desejos materiais das entidades vivas, os quais as acorrentam à existência material. Então foi bem... Aqui já começou legal. A gente só está aqui, você só está nesse corpo, lembra que a gente está falando aqui que o corpo é a árvore é o corpo material. Você está encarnado, não, eu estou encarnado, nós estamos aqui encarnados, por quê? Porque a gente plantou a semente da atividade, do karma. O karma bom e o vikarma, a ação ruim. Então a gente plantou essa semente, que são as duas sementes, atividade piedosa e pecaminosa. Então a gente plantou essa semente, está aqui, brotou a árvorezinha. Estamos aqui brotados no mundo material. Mas aí tudo bem, aí essa árvore logo plantou e a árvore já vai cair e desaparece? Infelizmente não. Por quê? Porque a nossa árvore, você sabe, né? Uma árvore quanto mais raiz, né? Mais forte ela fica. Quanto mais raiz vai se estendendo, ela, né? Ela fica bem firme, pode vir o vento, pode bater e ela segura. Só que no caso nosso, isso não é uma coisa positiva, porque a gente está preso no mundo material. Então a nossa prisão no mundo material, que foi inteiramente criada por nós, né? Porque foi a nossa semente, foi a nossa atividade que plantou a árvore. E o que está mantendo a gente bem firme no mundo material? Centenas, na verdade, incontáveis milhares de desejos para coisas aqui no mundo material. É isso que está te mantendo aqui. Ah, mas não sei, Deus, eu leio do carro. Olha, quer saber? Você está aqui porque você quer. É simples assim, no fundo é simples assim. Deus é seu melhor amigo, é seu pai, ele está toda hora chamando você para voltar para casa, para sair daqui. Não é ele. Mas ele não pode atropelar o seu livre-arbítrio. Ele não pode, sabe, ignorar seus desejos, porque eles são seus. Você tem livre-arbítrio. Você é uma pessoa. Você deseja. Então, por conta disso, você fica. Então, centenas aqui foi bonzinho, centenas, milhares. Milhares de desejos. Centenas foi hoje, né? Centenas de desejos foi hoje à tarde, não foi não? Milhares de desejos. E eles desejam a gente dar uma energia para eles, assim, ah, sim, poxa, bem que eu gostaria de ganhar aquele negócio, poxa, eu gostaria de ir para aquele lugar, olha, eu gostaria de ser que nem aquela pessoa, nossa, eu gostaria de ter aquela camisa, eu queria ter o cabelo daquele jeito, nossa, eu gostaria de ter aquela grana, e aquele celular seria bacana, eu gostaria de ter aquele carro, tá entendendo? Toda hora que você pensou isso, você criou mais uma raiz. Você quer ficar aqui, você não quer ir embora, porque esse cabelo, essa raiz, esse celular, essa conta bancária, essa camisa, tudo isso está aqui no mundo material. São desejos futuros. Por isso que eu sempre falo, né, no Caminho 3T, enfatizo, sempre esse é o ponto central do yoga. Você não pode ficar cultivando desejo futuro. Se fizer isso, está tudo lascado. Não só em termos místicos, explicações assim, profundas, por que você vai ficar reencarnando, mas em termos práticos eu sempre explico, né, da questão da ansiedade, do medo, da incerteza, da frustração, tudo isso também vem junto. Então, tanto coisas óbvias, estudáveis, assim, né, inegáveis acontecem na sua mente, como de forma mais sutil, você fica preso na experiência do mundo material. A sua raiz vai se estendendo.
Ok? Então já começou pesado assim. Então as 2 sementes vocês entenderam e as centenas de raízes vocês entenderam. Agora, são 3 troncos inferiores. Os 3 troncos inferiores representam os 3 modos da natureza material. Então sempre que você vê 3 é porque está se referindo à energia material. E, né, na discussão a gente sempre apresenta na cultura védica a energia material, usa essa expressão, os 3 modos, os 3 gunas, os 3 vibrações, os 3 componentes da energia material. Então, os 3 troncos, né, porque a gente está aqui fundamentado na energia material. E os 5 troncos superiores representam os 5 elementos materiais grosseiros. Então, essa energia de Deus, Krishna fala assim, isso aqui é minha energia. Ele fala, tem energia material, tem energia espiritual. E ele fala, essa minha energia espiritual tem 8 componentes. 5 deles são esses elementos grosseiros, que antigamente eles chamavam de terra, água, fogo, ar e éter. Mas numa explicação moderna, isso é papo furado, mas tem uma explicação assim, eu posso passar para vocês numa versão moderna, que aí você vê que faz sentido, que é sólidos, líquidos, energia radiante, gases e vácuo. Aí você realmente cobriu todo o universo. Legal, né? Então não é papo furado. Então, a energia material como um conceito todo se expressando nesses 5, vamos chamar eles de, né, elementos materiais. A árvore produz 5 sabores. 5 sabores, 5 coisas que a gente experimenta aqui. Aí já ficou fácil. Quem será que vai adivinhar? Quem quer adivinhar os 5 sabores? 5 sentidos. Quase, que é o sabor. Então, o objeto do sentido. Quase acertou. Então, os 5 sabores: som, forma, toque, gosto e aroma. Ok? Então, as coisas que você experimenta, os 5 sabores da vida. E tem 11 galhos. Agora sim, os 11 galhos, aí sim, vão ser a maneira como a gente lida com essa energia material. Então, essa listinha também é uma listinha clássica védica, de 11 coisas. Seriam os 5 sentidos funcionais, os 5 sentidos para adquirir conhecimento e a mente. Ok? Então, os 5 sentidos funcionais é perna, braços, ânus, órgão tal, enfim, boca. Então, a coisa que faz ser atividade aqui no mundo. E sentidos de adquirir conhecimento, aí olho, né, o nariz, língua, entendeu? Assim por diante, o ouvido, a pele. Então, aí foram os 11 galhos. Agora, os 2 pássaros, vocês já sabem, né? Quem são os 2 pássaros? Vocês já sabem. Ah? Isso, muito bem. Os 2 pássaros, a saber, a alma individual e Deus, a superalma, fizeram seu ninho nesta árvore. Porque isso é uma descrição tradicional védica, que todo corpo, obviamente, tem uma alma, senão não seria uma entidade viva, né? Não está mexendo. Então tem uma alma, mas muito interessantemente, na cultura védica explica que não só tem uma alma, não só você está aí dentro do seu corpo, mas dentro de todos os corpos tem uma outra presença, que é uma expansão de Deus chamado Paramatma. Então Deus está completamente presente dentro de cada corpo vivo, desde a formiguinha até, né, o maior semideus, o seu Brahma. Então, dentro de cada corpo, dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, tem a presença minha, eu estou aqui, e do meu lado tem Krishna. Então é legal essa ideia. Essa ideia é uma ideia, quer dizer, não é uma ideia, enfim. Esse fato védico é interessante porque você sabe que você tem a presença de Deus com você.
Por isso que Deus acompanha você sempre, Ele nunca te abandonou, Ele está do seu lado, literalmente do seu lado, sempre. Enquanto você está aí indo para esse corpo, para aquele corpo, munido pelas suas ações, pelas sementes das atividades pecaminosas e piedosas, você está aí cheio de desejos, mas Ele está do seu lado sempre, testemunhando tudo que você faz, ouvindo tudo que você fala, acompanhando tudo que você pensa. Sempre do seu lado. E você pode sempre se virar para Ele, pedir ajuda dEle, se unir a Ele em amor. Então, os 2 pássaros. E os 3 tipos de casca são o ar, o bílis e o muco. Então, esse é um detalhe que vocês não iam captar, mas na medicina ayurvédica, na medicina védica, chamada ayurvédica, eles têm esses 3 elementos que fazem o corpo funcionar: ar, bílis e muco. E os elementos constituintes do corpo. Os 2 frutos desta árvore são felicidade e sofrimento. Então, as experiências, e Krishna fala assim na Bhagavad Gita também, né? Então, a gente vai nessas andanças pela vida, experimentando prazer e sofrimento. Esse é o fruto desse envolvimento da alma com a matéria. Ela tenta, mas sempre dá felicidade e sofrimento. Aqueles que estão ocupados tentando desfrutar a companhia de belas mulheres, dinheiro e outros aspectos luxuosos da ilusão, gozam o fruto da infelicidade. Devemos lembrar que mesmo nos planetas celestiais há ansiedade e morte. Aqueles que renunciaram às metas materiais e aceitaram o caminho da iluminação espiritual gozam o fruto da felicidade. Quem recebe o auxílio de mestres espirituais autênticos pode compreender que esta árvore complexa é apenas a manifestação da potência externa da Suprema Personalidade de Deus, que é, afinal, único e inigualável. Se alguém consegue ver o Senhor Supremo como a causa última de tudo, então seu conhecimento é perfeito. Do contrário, se alguém está envolvido em rituais védicos ou em especulação védica sem conhecimento a respeito do Senhor Supremo, não alcançou a perfeição da vida. Então é isso, bem fácil, né? Depois que falou a árvore, você consegue entender esses elementos, como a gente está preso aqui e como você faz para sair. Você faz com a ajuda do mestre espiritual, você vai encontrando a verdadeira felicidade que está dentro de você, que não precisa das raízes, não precisa, né, desses galhos, não precisa de nada disso. Você começa a encontrar e lembrar que você é esse pássaro e você pode sair voando. Então logo você queira. Eu queria ler o último verso para a gente encerrar o capítulo. Eu vou ler sozinho, verso 24. Com a inteligência estável deves desenvolver serviço devocional imaculado, mediante a cuidadosa adoração do mestre espiritual. E com o machado afiado do conhecimento transcendental, deves cortar a cobertura material sutil da alma. Ao conceber vividamente a suprema personalidade de Deus, deves então abandonar esse machado do conhecimento analítico. Então, a ideia é você, sabendo da sua situação, primeiro, acima de tudo, bhakti. Você desenvolve devoção, bhakti, sua ligação com a fonte de tudo, com a causa de tudo, com Deus. Você vai desenvolvendo bhakti, mas você também você vai receber ajuda do mestre espiritual. Então essa adoração mestre espiritual não é uma coisa externa, de você ficar lá bajulando, isso não quer dizer nada. Essa adoração é no sentido de você
colocar como meta da sua vida, seguir os passos daquela pessoa, ouvir suas instruções, aplicar as instruções na sua vida e, portanto, atingir o objetivo que ele está lhe passando, que é a libertação em puro amor a Deus. Então essa adoração, não pensem, por favor, que é uma coisa de blá blá blá, assim. É você ter no coração como meta maior, você priorizar, você valorizar acima de tudo este caminho, o caminho que o mestre espiritual está lhe passando. Então é esse tipo de adoração que a gente quer. E aí, o que o mestre espiritual vai fazer? Ele vai jogar um raio em você, assim, de libertação? Não, não tem raio. Se tem guru oferecendo raio de libertação, você sai correndo, que é roubada. Tá? Não tem, não é Hogwarts, tá? Não tem raio de libertação. O que o Guru vai te passar? Conhecimento. Então Krishna fala, e com o machado afiado do conhecimento transcendental, por que machado? A gente está falando da árvore, né? A gente está preso na árvore, então por isso que ele fala machado. Então, com conhecimento transcendental que você recebeu de quem? Do mestre espiritual. Aí por isso que ele é tão bacana e importante, ou ela, né? Por isso que o mestre espiritual é tão importante, porque dele ou dela você recebeu o conhecimento, com o qual você consegue cortar o seu envolvimento com o sofrimento material. Mas aí ele fala, olha só, depois que você usou esse conhecimento, você está cortando aqui seu vínculo com a ilusão, o que está acontecendo? Ao conceber vividamente a suprema personalidade de Deus. Então, quando você consegue usar o conhecimento para chegar na compreensão de Deus, para conseguir desenvolver o relacionamento, aí Bhakti de novo. E quando você está firme em Bhakti, então você não precisa mais do machado. Krishna fala assim, você deve então abandonar esse machado do conhecimento analítico. Porque é assim que funciona na prática, gente. Você vai absorvendo conhecimento, e super importante, sem isso você fica um machadinho que é, sabe, todo cego. É que nem você cortar uma árvore com uma colherzinha assim, sabe? Não vai dar certo, né? Fica uma... Não, você tem que ter um baita machado afiado do conhecimento. Então, pouco conhecimento torto, é como você querer derrubar a árvore com uma colherzinha assim de dar comida para beber. Não vai dar certo. Então, você tem que ter o conhecimento para então você fazer a comunhão com Deus, fazer o contato, experimentar a Bhakti, mas depois que você já viu, já teve o seu despertar, já se iluminou e você está lá em contato com Krishna, está experimentando Bhakti, aí você não precisa ficar no conhecimento, já foi, já cumpriu sua função. E você vai ficar então só em Bhakti mesmo, só cultivando o seu amor. Uma vez que você já acertou o resto já entrou no automático, já alinhou o resto todo. Entendeu? Deu para entender? Ok, vamos ler o significado para encerrar. Porque Uddhava havia logrado a perfeição da associação pessoal com o Senhor Krishna, não era necessário que ele mantivesse a mentalidade de uma alma condicionada. E assim, conforme descrevem aqui as palavras Sampadhyachatmanam, Uddhava podia servir pessoalmente os pés de lótus do Senhor no mundo espiritual. De fato, Uddhava solicitara esta oportunidade no início desta grandiosa conversa. Como se afirma nesta passagem, Guru Pasanaika Bhaktya, pode-se alcançar o serviço devocional puro mediante a adoração de um mestre espiritual autêntico. Aqui não se recomenda que a pessoa abandone o serviço devocional puro ou seu mestre espiritual. Ao contrário, afirma-se claramente através das palavras Vidya Kutarena que a pessoa deve cultivar conhecimento sobre o mundo material, conforme descrito pelo Sr. Krishna neste capítulo. Deve-se compreender plenamente que todo e qualquer aspecto da criação material é a expansão da potência ilusória do Senhor.
Tal conhecimento funciona como um machado afiado que corta as raízes da existência material. Dessa maneira, até o obstinado corpo sutil, criado pelos 3 modos da natureza, é cortado em pedaços e a pessoa se torna apramata, ou sã e cautelosa na consciência de Krishna. O Sr. Krishna explicou claramente neste capítulo que as donzelas de Vrindavana estavam interessadas numa abordagem analítica. Não estavam interessadas numa abordagem analítica da vida. Elas apenas amavam ao Sr. Krishna e não podiam pensar em nada mais. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu ensinou que todos os seus devotos deviam seguir os passos das donzelas de Vraja, a fim de desenvolver com a maior intensidade o abnegado amor por Deus. O Sr. Krishna analisou minuciosamente a natureza do mundo material, a fim de que as almas condicionadas, que estão tentando desfrutá-lo, possam derrubar a árvore da existência material com este conhecimento. As palavras Sampadhya Chatmanam indicam que a pessoa com tal conhecimento não tem mais vida material, porque já alcançou a personalidade de Deus. Semelhante pessoa não deve demorar-se no reino de Maya, refinando perpetuamente sua compreensão acerca da criação ilusória. Alguém que aceitou o Sr. Krishna como tudo pode desfrutar bem-aventurança eterna no serviço ao Senhor. Mas ainda que permaneça neste mundo, já não tem mais relações com Ele e abandona os procedimentos analíticos para negá-lo. O Sr. Krishna, portanto, diz a Uddhava, Tvaya Jastram, abandona o machado do conhecimento analítico, com o qual derrubaste o teu sentido de propriedade e residência no mundo material. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 12º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Além da Renúncia e do Conhecimento. Então é isso. Pramata, abandone. Então a ideia é essa, esse foi o ponto, um dos pontos enfatizados por Krishna no final desse capítulo. Sim, você precisa do conhecimento. E na verdade ele falou das outras coisas todas, vocês vão lembrar em muitas aulas atrás. E conhecimento, e caridade, e tal, os trabalhos, não sei o quê, tudo isso é importante. Mas no final, sempre o foco é em Bhakti, sempre deixando o foco é a devoção, é o amor. Esse é o objetivo último. E o resto tudo são apoios, suportes para você desenvolver e atingir esse amor puro. Então essa é a ideia desse capítulo. Não confundir, nem descartar uma coisa prematuramente, nem também se apegar aos detalhes da vida espiritual e esquecer o objetivo, que é amor a Deus. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Que Krishna abençoe todos vocês com libertação desta árvore material. Hare Krishna.